Hoje a gente está encerrando uma série e eu já vou pedir para o Vinícius deixar na mão uma imagem lá, não sei se vai estar fácil, mas no finalzinho da nova série, possivelmente não colocou lá, né, que eu quero projetar para eles no final do culto. Gente, nunca é o bastante. A minha oração é que Deus nos ajude a perceber que em Cristo já temos mais do que suficiente. Na verdade, somos ricos, extremamente ricos, com todas as riquezas que vêm do alto. Somos aquelas pessoas que podem confessar, como um dia eu aprendi, se tornou quase que um bordão da minha fala. Possivelmente alguém mais próximo de mim já ouviu, quando perguntam para mim como você está. Eu aprendi uma resposta maravilhosa há muito tempo atrás, eu sempre repito ela: eu estou melhor do que eu mereço. Você está melhor do que você merece. Você tem muito mais do que você merece. Na perspectiva bíblica, na sabedoria bíblica, ela coloca as coisas no seu devido lugar, e isso é muito bom, muito bom, muito bom. E a gente conversando sobre isso, aprendeu demais. E se você está chegando nesse momento e fala assim, poxa, é o último episódio da série, eu queria ter visto os outros, de repente você ficar com vontade, você pode acessar o YouTube, o Spotify, e assistir e partilhar com alguém. Eu acho que vai fazer muito bem para o seu coração, sobre esse assunto que às vezes é tão desafiador, e aí a gente precisa descobrir o que é sabedoria bíblica, o que Deus fala sobre esse assunto. Hoje, eu quero dizer algo para você, que sempre haverá o bastante quando a gente entender. Deu bom, ele tá mudando, não é por isso? Aí, ó. Sim, você quer tirar para fazer o oposto? Não precisa? Sempre haverá o bastante quando a gente entender o que é adoração. É uma coisa curiosa. Poxa vida, o que tem a ver adoração com essa consciência de que essa crise de nunca é o bastante pode ser vencida com a adoração? É isso que você está dizendo? Sim. É isso que eu estou dizendo. É isso que Deus ensina. É isso que a história, a verdadeira história do mundo ensina para aqueles que são chamados para participar dessa história. E alguns aqui vão lembrar agora de como que isso é na prática, a partir de algumas frases de episódios dessa grande história. Teve um sujeito que perdeu tudo que você possa imaginar. E ele, depois de ter perdido tudo, ele disse assim, em adoração: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. O que ele estava dizendo? É o bastante. É o bastante quando você entende quem é o dono de tudo. É o bastante quando você entende quem preenche o vazio. É o bastante quando você entende que nada pertence a você. Olha a expressão de Jó. Deus deu, então o que eu tenho foi dado. Deus tirou. Não foi arrancado nada que já não pertencesse a ele. Quando a gente entende que nada nos pertence, sabe aquela ideia que nu a gente chegou e nu voltará, do pó viemos e ao pó voltaremos. A gente só passa um tempão aqui enfeitiçado e iludido de que a gente conseguiu de fato acumular repertório, posses, algum tipo de nome, sucesso, prestígio, mas deixa eu te dizer, bobeira. O que Deus quer ensinar pra gente é que nada é nosso, só que a gente só consegue ter essa ideia adequada quando a gente adora. Quando a gente adora. Olha, tem um outro sujeito que diz assim: sei o que é ter fome, sei o que é ter abundância, sei que é passar necessidade, sei que é ter frio, sei que é passar com muita privação. E ele diz assim, ó: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E aí em adoração ele fala: porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras palavras, ele entende, é o bastante quando você tem a pessoa certa para te fortalecer. Adoração. Eu quero ler com vocês um texto que vai ensinar um pouquinho pra gente. Espero eu, na presença de Deus pelo Espírito, que a gente entenda um pouco sobre adoração. Apenas um versículo de Romanos capítulo 12. Diz assim a palavra do Eterno: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Senhor, eis aqui o teu povo, filhos e filhas que, ao ouvir tua voz e pronunciando o nome de Jesus, tudo, Senhor, é encaixado, tudo se refaz. Fala com a gente pelo teu Espírito, em nome de Cristo. Amém. Gente, esse texto vai ensinar pra gente, em especial, duas coisas. E a primeira delas eu quero destacar para vocês. É essa. Misericórdia veio com sacrifício. Para que a gente perceba que a adoração ela é essencial para sufocar essa loucura nossa de achar que nunca é o bastante, que a roupa não é o bastante, o guarda-roupa não é o bastante, a quantidade de sapato não é o bastante, o carro que você tem não é o bastante, a casa, as viagens que você fez, as amizades que você tem, o tanto que você come, o que tem na prateleira, o tanto de carinho que você recebe, a atenção. Perceba, para sufocar essa pilha, a gente precisa se voltar para a adoração. Mas ao se voltar para a adoração, você precisa entender que nesse texto vai estar sendo dito uma coisa bem importante. Paulo está dizendo o seguinte: meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, tem versões que vão dizer assim, eu rogo-vos, que é assim, eu insisto que vocês ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí você fala assim, essa ideia de misericórdia, o que ele está falando? Porque parece, e às vezes várias pessoas conhecem esse texto e passam rápido pelas misericórdias. Assim, pela misericórdia de Deus, faça isso para mim. Não é isso que Paulo está falando. Essa palavra misericórdia tem tudo a ver com o que Paulo está falando do todo o restante do livro, do início até o capítulo 11. Tudo que ele falou nesses capítulos tem relação com a misericórdia de Deus. E eu queria te lembrar o que é misericórdia numa perspectiva bíblica. Misericórdia é Deus não nos tratar como nossos pecados merecem e agir com compaixão para aliviar a nossa miséria. É importante você entender isso aqui, porque quando a Bíblia fala a palavra misericórdia, ela está trazendo e evocando o conceito de seguinte, olha, diante da justiça divina, diante da retidão dele, diante do juiz justo e perfeito e puro que ele é, tudo que você já fez nessa vida, tudo que você faz que fere a lei dele, ele não precisa te dar um puxãozinho de orelha, ele tem que punir você de acordo com o reto juízo dele, com a absoluta santidade dele. E quando ele decide não entregar isso para você, ele não está sendo, vou deixar quieto dessa vez. Não. Ele está sendo misericordioso. Porque ele tem todo o direito por ser justo, ele tem todo o dever pela sua retidão, pela sua santidade de nos punir. E quando ele não nos pune, ele está exercendo misericórdia. E é interessante que Paulo vai dizer para a gente, em razão das misericórdias de Deus, considerando as misericórdias, as grandes misericórdias de Deus, eu estou dizendo para vocês oferecer a vida de vocês como um sacrifício a Deus, que é o culto de vocês. Ofereçam isso em adoração. Aí você fala assim, por que ele está apelando para as misericórdias? Mas se você voltar em alguns capítulos, você vai ver que cara que tem a misericórdia de Deus em Romanos. Em Romanos, a misericórdia de Deus tem essa cara aqui. Acompanha comigo alguns textos para você ter ideia. Diz Romanos capítulo 3, diz o Senhor através desse texto, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Essa palavra propiciação e essa palavra redenção está falando de uma grande libertação
e de uma entrega de um sangue dentro de um recipiente que tinha no templo, chamado propiciatório. O sacrifício no Antigo Testamento para sinalizar como que Deus estava exercendo justiça para oferecer perdão, o sangue do animal sacrificado era derramado nesse propiciatório para oferecer a propiciação. Então, quando Paulo está utilizando essa linguagem, ele está falando de um sacrifício, de um sangue que foi derramado. Então, o que ele está dizendo? A gente foi justificado gratuitamente pela graça, por causa da grande libertação dada por Cristo, a quem Deus apresentou. Quem que Deus apresentou? Jesus como propiciação. O sangue dele foi derramado. Misericórdia. Isso é a cara da misericórdia. Olha o que ele vai dizer em Romanos 8:32 para falar dessa mesma misericórdia. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas fez o quê? Mas por todos nós, por você que está aqui, ele entregou. E aí ele pergunta, será que não nos dará todas as coisas? Ele está dizendo o quê? Olha, essa misericórdia que eu estou falando para vocês, considerando, que misericórdia é essa? O Deus que entregou o seu filho para nos dar redenção. O Deus que não poupou o seu próprio filho, mas o sacrificou para quê? Para oferecer para a gente misericórdia. Olha, gente, o que Paulo vai reforçar em Romanos, que é uma coisa absurda demais isso aqui que ele está falando no capítulo 5, para a gente entender que misericórdia só vem com sacrifício. Dificilmente alguém morreria por um justo. Dificilmente. Eu aposto que umas mães e alguns pais fariam isso. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. E ele vai mencionar como que o amor de Deus é revelado. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Deixa eu te dizer, sem a misericórdia divina, a gente não receberia reconciliação. Sem a misericórdia divina, a gente não entenderia esse grande amor de Deus. Só que você precisa entender que essa misericórdia, ela não é gratuita. Ela veio com um grande sacrifício. É o sacrifício do Deus eterno, o Deus Filho, que a gente cantou aqui. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o autor da criação, pois todas as coisas foram feitas nele. Ele não é apenas, o que já seria demais se ele fosse apenas o filho de Maria e de José. Ele é muito mais que isso, ele é o próprio Deus Filho, que viveu por toda a eternidade, que fez todas as coisas. E ele foi entregue para quê? Para Deus revelar misericórdia. E é esse o apelo do Senhor. Para que a gente consiga fazer da nossa vida um altar de adoração, a gente tem que entender o apelo. As Escrituras não estão apenas dizendo assim, olha, adore a Deus. Não. Ela está dizendo assim, ó, em razão da grande misericórdia, em razão do grande sacrifício, em razão da grande entrega. Aí Deus nos apela para entender o alvo da nossa adoração. E aí, o segundo ponto é o seguinte: quem desfruta da misericórdia necessariamente se rende em sacrifício. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. O Tim Keller, ele teve um professor, acho que chama-se Richard Lovelace, acho que é esse o nome do professor dele. Ele diz que no mundo só existem 3 tipos de pessoas: os religiosos, os irreligiosos e os cristãos. Religiosos, irreligiosos e cristãos. Quem são os religiosos? São as pessoas que acham que se fizer as coisas certas, Deus vai se agradar delas. São as pessoas que acham que se forem boazinhas, se forem bons pais, se forem boas mães, se forem bons alunos, se forem bons sujeitos, bons cidadãos, Deus vai ficar em dívida com eles. Eles vão conseguir convencer o Criador a mostrar o favor, porque eu vivi a vida que você queria que eu vivesse. E usam a religião por isso.
usam a religião, e na verdade todas as religiões têm isso em mente. Mas também há os irreligiosos, que são quais tipos de pessoa? Pessoa que fala assim, olha, eu vou viver a vida do jeito que eu quiser. Porque Deus me ama. Porque Ele ama, eu posso viver de qualquer jeito. Porque Ele ama, eu posso viver de qualquer forma. Porque Ele ama, Ele nunca vai chamar a atenção da maneira como eu decidi viver. Porque se Ele me ama e Ele me quer feliz, e eu acho que viver desse jeito me faz feliz, então o que Deus vai dizer para mim? E viva desse jeito. São os irreligiosos. As escrituras até contam e dão um exemplo bom desses dois tipos de pessoa. Ela fala de um filho chamado o filho mais velho, e ela fala de um filho mais novo, que é chamado em várias histórias de o filho pródigo. Você já deve ter ouvido essa história. Esses dois tipos de pessoas. E ser cristão, o cristão de fato, não é nenhum desses dois tipos. Na verdade, se tem alguém aqui que vive nesse escopo de orientação, eu vou te dizer, você ainda não entende quem é Jesus. Você ainda não entendeu o Evangelho. Se você vive para agradar a Deus, para ver se de alguma forma Deus olha com carinho para você e te leva para a eternidade ou te abençoa, você não entendeu o Evangelho. Se você acha que você pode viver de qualquer jeito, de qualquer forma, a revelia, as leis do Deus Criador, achando que o mundo é seu e que Ele vai aprovar tudo que você faz, independente de que seja isso, você também não conhece a Jesus. Então como vive o discípulo de Jesus? O discípulo de Jesus entende o seguinte, que em razão da grande misericórdia que foi feita, do grande sacrifício por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas, que dilacerou o cosmos, que arrebentou com a realidade, que destruiu a vida humana, ele entende que Deus enviou o seu Filho, obrigado, para salvar, para restaurar e para abençoar a realidade. E em razão disso, depois que uma pessoa entende isso, ela descobre assim, ó, não tem o que eu faça para me salvar. Eu preciso de um Salvador. E agora entendendo que esse Salvador me amou, viveu a vida que eu não podia viver, essa pessoa entende assim, agora, diante dessa grande misericórdia, eu vou viver do jeito que Ele quer. Porque Ele me aceita graciosamente. Porque Ele me aceita gratuitamente. Porque Ele me aceita não porque eu fiz algo certo, mas foi porque Jesus fez algo certo e morreu no meu lugar. Agora porque eu entendi isso, que Deus não está esperando que eu seja aprovado pelos meus atos, mas eu posso ser aprovado pelos atos de Jesus. A pergunta que fica no meu coração é, como eu posso te servir a um Deus que mostrou tanta misericórdia para mim? Como eu posso demonstrar amor? Como eu posso entregar a minha vida? Como eu posso viver para essa realidade que mudou e alterou o meu ser? Aí essa pessoa vai descobrir o seguinte, quem desfruta da misericórdia se rende ao sacrifício. Por quê? Porque é isso que Paulo está ensinando. É isso que o Senhor está ensinando, é isso que o Espírito está nos ensinando. Meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, essa misericórdia do Filho do Deus Altíssimo ter se entregue pelos seus erros, pelas suas culpas, faça o seguinte, agora que você entendeu essa misericórdia, agora que você desfrutou desse grande perdão, faz o seguinte, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu não sei se você sabe, algumas pessoas ficam entendendo, o que é isso de oferecer o corpo como sacrifício? Já deu para perceber que não é para mim cortar a garganta, Deus, estou me sacrificando para ti, porque o texto fala, é sacrifício vivo. O que é oferecer o corpo, André? A ideia de corpo aqui não é apenas a noção do corpo físico, é a ideia da totalidade da vida. Esse texto está enfocando o seguinte, mente, alma, coração, emoções, afeto, trabalho, por onde piso, por onde toco, o que abraço, o que amo, o que vivo, todo o meu viver, todo viver é agora oferecido a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Essa é a melhor definição de adoração. Alguns de nós, às vezes, pensam que a adoração a Deus está reclusa a esse momento. E algumas pessoas entendem assim, não, o que é adoração? Adoração é chegar lá na igreja, aquele momento que a gente canta. Não, esses são os momentos de louvores, esses são momentos importantes que preciso ter adoração nesse momento também. Mas tem adoração na oração,
Tem a adoração nas pessoas que vieram aqui antes, arrumar, se preparar, ensaiar. Tem adoração na recepção. Tem adoração no serviço com as crianças. Tem adoração em quem preparou isso aqui. Esse no nosso ambiente tem adoração aqui agora. Senhor, nós estamos te adorando com o coração disposto a ouvir tua voz a partir da sua palavra que está sendo expressa. Mas essa adoração aqui tem que ser vivida na vida. A vida tem que ser um altar de adoração. Tem que ser um ambiente onde todo o nosso viver ecoe a grande misericórdia do Senhor. E é esse que é o ponto importante, porque quando essa ficha cai, você começa a descobrir, olha, não se trata mais do que eu tenho ou não tenho. Não se trata mais de contabilizar. Se trata de adorar. E quando a gente entende que se trata de adorar, o que está sendo demandado de nós não é apenas equação, conta, habilidade para gerir, que também é um gesto de adoração, mas é a maneira como a gente responde a cada situação. Para que a gente possa dizer, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Para a gente dizer, como Paulo diz, que é uma coisa extraordinária, ele vai falar, sabe o que? Em Filipenses capítulo 1, verso 20, ele vai dizer assim, ó, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Essa aqui é a mesma noção que ecoa aquela instrução que Paulo também vai dar. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Gente, esse é um componente crucial para que a gente tenha um outro referencial de medida. A gente precisa de um outro referencial de medida. A gente precisa de uma outra maneira de entender a vida. Porque a gente só consegue dizer que já é o bastante quando a gente entende o propósito que Deus nos chamou. E eu vou contar para você, você vive uma narrativa cultural de uma história falsa. De verdade. Aqui a gente repete todos os domingos e incentiva que isso seja repetido nos pequenos grupos, e orienta nos discipulados e passa a vida tentando lembrar o quê? De qual história fazemos parte. A gente faz a história, a parte de qual história? A história do povo que estava com o Senhor, que a tragédia começou quando a gente virou as costas para o Deus Criador e ele deixou de ser primazia na nossa vida. A salvação cósmica que foi operada em nós para restaurar toda a realidade, sabe o que ela desencadeou? Ela desencadeou o seguinte, ela desencadeou a possibilidade da gente reconectar-se ao Deus Criador e agora adorá-lo de novo. E agora viver ele, tendo ele como primazia do nosso coração. Essa é a vida. Você pode dizer, o que esse VJ, que a gente viu o vídeo dele, o que ele está fazendo no Iraque? Na perspectiva da história que a nossa cultura ensina pra gente, e história que a gente fica participando, deixa eu contar um pouquinho dessa história que você sabe bem, você podia me ajudar nisso. Olha, cresce, aí se os pais estão mais estruturados, acha uma boa escola. Ofereça a melhor educação. Para quê? Para o seu filho conseguir um bom trabalho. Para quê? Para ele conseguir bastante recurso. Para quê? Para ele ter uma boa casa, conseguir fazer bastante viagem, ter um bom seguro de vida, ter uma boa aposentadoria, ter um bom plano de saúde, um bom carro, comer bem e beber bem. Essa é uma pessoa feliz. Essa é a história que a nossa cultura conta. Essa é a história que nós somos, o tempo inteiro, como se fosse uma enxurrada. Não pense que ela é pequena. Parece que é um tsunami nas nossas cabeças. Faz parte das nossas orações, faz parte das nossas tristezas, faz parte até das nossas celebrações. Conseguimos fazer o quê? Fazer tudo que a cultura nos pede. E fica uma coisa na nossa cabeça assim, camarada doido isso aí, rapaz, o que ele tá fazendo? Não, onde ele tá? No Iraque, tá maluco? Ele montou uma empresa? Ele tá ganhando quanto? Ele tem investimento? Ele tá criando os filhos dele lá? Sério? E qual é o IDH de onde ele está? Qual é a cultura? O que os filhos deles vão conseguir?
Sabe o que ele está fazendo? Ele está participando da verdadeira história do mundo. E a verdadeira história do mundo não diz respeito a gente viver tudo que o mundo materialista ensina que a gente tem que viver. Tudo que o mundo consumista diz que a gente tem que viver, construindo ídolos e mais ídolos de posse, de bens, de status, de sucesso, de conforto, e a gente passa a vida se sacrificando por eles. Se sacrificando, nós apresentamos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável aos ídolos da cultura, do consumo, do conforto, da posse, do acúmulo. A gente vive isso o tempo inteiro. E aí a gente não sabe por que estamos tão insatisfeitos, tão cansados. Tanto assim, nenhum de nós consegue dizer, basta, já deu. Por quê? Porque a gente está numa história, a gente foi chamado por Deus para uma história, mas continuamente a gente está vivendo em outra. E Deus está o tempo inteiro, pelo Espírito dele, fala assim, ei, volta para a minha história, o meu reino. E aí, gente, homens como esse trazem um ponto importante de luz para as nossas vidas. Para a gente reavaliar, para a gente reconsiderar. Porque eu sei que no fundo você gostaria de falar assim, é o bastante. Mas se você não adorar quem precisa ser adorado, você não vai conseguir dizer. Você não vai conseguir dizer. Porque assim, olha, quando a gente está vivendo nessa perspectiva de considerar as misericórdias de Deus, a gente vai assim, olha, a minha vida é para adorá-lo. E daí a gente vai começar a dizer assim, ó, aconteça o que acontecer. Hoje, pela manhã, eu estava numa reunião e a gente cantou uma música. Eu acho que a gente podia terminar hoje aqui, eles não ensaiaram, mas acho que eles vão dar conta. A música diz, em espírito e em verdade. Dá pra? Te adoramos? Dá pra puxar? Essa música vai dizer assim, ó, que para te adorar foi que eu nasci. Você precisa cantar essa música para você. Porque com o ímpeto da cultura, a gente está o tempo inteiro sendo forçado assim, ó. Não, eu não nasci para adorar a Deus. Eu nasci para ter sucesso. Eu nasci para ser feliz. Eu nasci para acumular, eu nasci para ter. Eu nasci para vencer. E assim ela não para. Ela não para. E a gente tem que lembrar, não foi. Porque se você às vezes quer analisar se a sua vida tá boa ou tá ruim, a perspectiva é, você tá adorando? Essa deveria a resposta. Pai, estou adorando. Eu estou adorando. Eu estou adorando, eu estou amando mais o meu Senhor, eu estou vivendo para Ele, a minha vida é Ele. E assim, Ele me colocou nessa circunstância aqui agora, Ele tem seus motivos, Ele tem seus propósitos, Ele sabe o que fazer, mas vou adorá-lo. Eu estou no momento aqui agora de mais abundância, de mais conforto, e eu vou adorá-lo. Eu estou no momento de mais escassez, de mais dificuldade, de dor, de luto, de trauma, de dificuldade, mas eu vou adorá-lo. Deu algumas coisas aqui aparentemente certo, eu vou adorá-lo. Aparentemente deu errado, mas eu vou adorá-lo. Ele está no governo do cosmos, eu participo de um reino onde Ele vai ser vitorioso. Não importa o que aconteça com a minha vida, Jesus não pede, eu vou adorá-lo, e eu vou adorá-lo. Eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Eu quero encerrar dizendo duas coisas para você. Primeiro, Cristo ofereceu o seu corpo na cruz por nós. Você tem que lembrar disso. Ele ofereceu. Aqui não é falar assim, o que você precisa entender, Ele se ofereceu. Para quê? Para que você entenda que agora você precisa oferecer a sua vida em sacrifício a Ele. Não tem conversa. Se você entendeu a misericórdia, há um incentivo, um estímulo da Escritura. Entrega, é isso que você chama de vida para Ele, como um sacrifício. O que Ele espera de cada um de nós é falar assim, agora o meu viver é teu. Eu vou viver para o Senhor, vou viver para te adorar. A minha vida, o meu trabalho, as minhas emoções, meus relacionamentos, tudo é seu. E o que ensinar para o bolso, a gente tem falado sobre isso toda semana. Trabalho e recursos serão ídolos se não forem parte do sacrifício a Deus. Trabalho castiga muitos de nós aqui. Pede muitas horas. E ele vai dizer assim, quando você adora o trabalho, ele vai falar assim, nunca é o bastante.
O trabalho esfola vários de nós que não conseguem nem ter paz em estar em tempo com família. Não conseguem viver um tempo de tranquilidade sem sentir culpa. O dinheiro, ele fala pra você assim, eu cuido de você. E quando ele ameaça sair um pouquinho de perto de você, você fica morrendo de medo. Porque você o adora e ele diz que ele vai cuidar de você. É assim, os ídolos devoram os seus adoradores. Por isso Deus está dizendo, o único jeito de você ser livre é se lembrar pelo que você foi criado. Você foi criado para adorar a Deus. Ele cuida de você. Ele não poupou o próprio filho. Como não nos dará todas as coisas? Confia nele. Confia nele. Eu quero te chamar a ficar de pé. A gente vai fazer uma oração e vai cantar. Canta com todo o seu ser. Canta com arrependimento. Canta com vontade de mudar de vida. Senhor, nós te adoramos, porque o Senhor é maravilhoso. Pelas tuas misericórdias aqui estamos. Pelas tuas misericórdias podemos te chamar de Pai. Pelas tuas misericórdias, Deus, a nossa vida foi renovada, temos esperança, sabemos de onde viemos, sabendo onde essa história acaba. Pelas tuas misericórdias, todas as vezes a gente chega no Senhor de novo. E o Senhor restaura, refaz, dá um novo começo. Pelas tuas misericórdias, Senhor, os nossos pecados são perdoados. Pelas tuas misericórdias, a gente quer dizer que hoje nós, Senhor, renovamos o pacto com o Senhor, de viver uma vida em sacrifício ao teu nome, de te adorar com todo o nosso viver, com o trabalho, com as finanças, com as emoções, com os afetos, com a sexualidade, com tudo, Senhor, todo o nosso viver para te adorar. É isso que, Senhor, lá atrás a gente decidiu, esqueceu, mas quer renovar aqui agora. E queremos utilizar essa canção, tomar ela emprestada, como uma confissão diante do Senhor, daquilo que, em razão das tuas misericórdias, é o que a gente quer viver. Em nome de Jesus. Amém.